a Deus. Aleluia. Glória a Jesus, irmãos. Vamos dar início dentro de instantes a esse culto de adoração e louvores a Deus. Em honra e glória do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos dar início a esse santo culto de adoração e louvores a Deus. Em honra e glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. De início, meus irmãos, vamos fazer uma oração para agradecer a Deus pelo dia de hoje. Agradecer a Deus pela sua misericórdia em nossa vida. Pela bondade, pelo amor que o Senhor tem por nós. O amor de Deus é tão grande que a palavra de Deus diz que Deus criou o homem à imagem e à semelhança de Deus. Só que vivemos em um mundo, meus irmãos, que o ser humano, o homem, ele tem rejeitado a palavra de Deus, ele tem rejeitado os ensinamentos de Deus para dar ouvido a espíritos enganadores. Para dar ouvido a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios. Quando fala em doutrinas de demônios, seja da religião, seja do mundo, mas Jesus disse que o mundo passa, mas aquele que faz a vontade do meu Pai permanece para sempre. Oxalá que nessa noite todos nós que estamos juntos para glorificar o nome do Senhor, porque tem muitos que estão, como diz o apóstolo Paulo, quando ele repreendia as igrejas. Quando fala em igreja, a palavra de Deus não está falando de ser humano, não está falando de templo de pedra, mas eram as pessoas que se reuniam para louvar a Deus, como estamos aqui nessa noite. Hoje já está aqui eu e meu filho Davi para louvar a Deus. Então o Senhor está presente, porque Ele disse que onde tiver 2 ou 3, o Senhor está presente. A minha esposa está no trabalho e os irmãos que estão acompanhando, seja na sua casa, seja através da rede social, que o Senhor Jesus vá ao encontro de cada um nessa noite, para que Deus faça o melhor na vida de todos nós. Porque a palavra de Deus, o Senhor diz: ide pelo mundo inteiro, pregai o Evangelho para toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. E a palavra de Deus diz que a condenação é essa: que a luz veio ao mundo, mas o homem amou mais as trevas. O homem tem rejeitado a palavra de Deus e tem trocado Deus pelas coisas do mundo, por futebol, por drogas, entre outras coisas que o mundo oferece. Coisas que são boas. Por um momento o homem se diverte, por um momento o homem fica alegre, mas depois o homem volta a lembrar dos seus problemas na sua casa, o homem volta a lembrar das suas dificuldades, o homem volta a lembrar do seu filho que tem dado problema nas drogas ou em outras coisas que o mundo oferece. Mas bem-aventurado aqueles que creem no Senhor Jesus, porque ele tem a certeza da salvação, ele tem a certeza do caminho da paz, que só vem de Cristo. É por isso que estamos aqui nessa noite reunidos para glorificar o nome do Senhor. Estamos unidos aqui, meus irmãos, para fazer a vontade de Deus. A caixa de som ela deu um problema mais uma vez, mas vamos terminar esse culto e vamos fazer a vontade do Senhor. Vamos fazer, meus irmãos, uma oração agora para agradecer a Deus. A palavra de Deus diz, meus irmãos, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Então vou fazer essa oração de joelho, intercedendo pelos irmãos que estão acompanhando através da rede social, que o Senhor vá ao encontro de cada um. Pedindo também que Deus vá ao encontro dos vizinhos, de todos que estão ouvindo essa palavra nessa noite. De joelhos oramos a Deus em honra e glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eterno Deus,
Criador dos céus e da terra e de tudo que nela há. Graças te damos, Senhor, por mais um dia. Estarmos aqui agora, Senhor, reunidos em Teu nome nessa noite para Te engrandecer, Senhor, e Te glorificar, Senhor. Porque nada somos, ó Pai, sem a Tua presença. Porque nada somos, ó Pai, sem o Teu fôlego de vida, o Seu ar que o Senhor nos dá para respirar, Pai. Então é essa confiança que temos, Pai, que só o Senhor é o caminho, que só o Senhor é a verdade, que só o Senhor é a vida, Pai. Eterno Deus, graças te damos, Senhor, por mais um dia. Te agradecemos pelo alimento, o pão de cada dia, onde o Senhor não tem deixado faltar. Aonde muito, Senhor, não tem se alimentado. Aonde muito, Senhor, nesse momento está no leito de um hospital, Senhor. Mas nós estamos aqui, de joelhos prostrados, para glorificar o Teu nome e para Te agradecer por mais um dia, Pai. Te pedimos também, ó Pai, que vá ao encontro de cada um que está ouvindo estas palavras, seja na tua casa, seja através das redes sociais, Senhor, vá ao encontro de cada um, Senhor. Liberta, Senhor, aquele nesse momento que estiver passando por um problema, que estiver passando por uma enfermidade, Senhor, que estiver com problemas com seu filho nas drogas, Senhor, vá ao encontro e liberta, Senhor, e o Teu nome será glorificado, Pai. Também te pedimos, ó Pai, que vá ao encontro, Senhor, dos nossos irmãos em Cristo, Senhor. Pois muitos, ó Pai, têm sido enganados pela religião, Senhor, por crer, Senhor, em outras doutrinas, por crer, ó Pai, em outro evangelho, mas o Senhor diz na Tua palavra, Senhor, que se alguém, mesmo um anjo, seja lá quem for pregar um outro evangelho, que seja amaldiçoado, Senhor. Hoje o que tem prevalecido nessas igrejas, Senhor, é o evangelho da prosperidade, é o evangelho da bênção, Senhor, mas a nossa bênção, a bênção da igreja verdadeira, Senhor, é Teu nome escrito no livro da vida, Senhor. E como o Senhor diz na Sua palavra, Senhor, que aquele que quiser me seguir, negue a si mesmo e todo dia tome a Tua cruz, Senhor. Então a cruz, Senhor, que nós temos Te seguido, Senhor, é negamos as vontades da nossa carne, Senhor, é negamos os desejos mal do nosso coração para Te agradar, Senhor. Por isso Te pedimos nessa noite, Senhor, que seja conosco nesse culto, Senhor, porque o Senhor disse que onde tiver 2 ou 3, é onde em Teu nome o Senhor está presente, Senhor, e está aqui os Seus servos, o Seu filho pequeno Davi, Senhor. O Senhor dê entendimento a ele, Senhor. Também vá ao encontro, ó Pai, na minha esposa, no trabalho, Senhor, nessa noite. Vá ao encontro, Senhor, de todos os irmãos que estão acompanhando, Senhor, esse trabalho, esse culto de evangelização, Senhor. Faz uma transformação na vida de cada um, Senhor. Mostra, Senhor, para aquele que está cego, Senhor, qual é o caminho. Do mesmo jeito, Senhor, que o Senhor curou aquele homem cego em Jericó, Senhor, e quando o Senhor curou ele, ele Te seguiu, Senhor. Que nessa noite, Senhor, todos que estão Te ouvindo, Senhor, Te siga, Senhor, largue tudo e Te siga, Senhor. E assim, meu Deus, graças Te damos por tudo, Senhor. Te pedimos, Pai, que conduza esse culto, Senhor, porque ensinamento não temos, mas o Senhor, Senhor, é tudo em nossa vida, Pai. Eterno Deus, graças Te damos por tudo, em honra e glória de Jesus Cristo, que é bendito e também eterno. Que o nome de Deus seja hoje eternamente louvado. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos cantar agora, irmãos, um hino da harpa. Glória a Jesus. Deixa eu ver se aqui tem. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos cantar o hino número 15, meus irmãos, para nós glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Vou cantar, Pai. Fique de pé para nós cantar. Mas, Pai, pode cantar, viu? Vamos lá. Como cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz
foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Glória a Deus. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Aleluia. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Quão ditoso então esse meu coração, conhecendo o excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, E agora me alegro em sua luz. Glória a Jesus. Aleluia. Bem-aventurado é aqueles que se alegram na presença do Senhor. Enquanto muitos estão se alegrando com futebol, estão se alegrando com festa, mas bem-aventurado é aqueles que se alegram e confiam no Senhor. Porque a palavra de Deus, ela diz: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Esse Senhor que nós estamos nessa noite reunidos para glorificar. O Deus que criou os céus, o Deus que criou a terra. E é esse Deus que o povo tem rejeitado. O povo tem trocado o Senhor por futebol, tem trocado o Senhor por cantores, por ídolos. É por isso que a palavra de Deus diz no livro de Apocalipse 9, no versículo 20, aonde diz que aqueles que não morreram de doença não pararam de adorar os seus ídolos. Ídolos da música, ídolos da religião, ídolos do futebol, entre outros. Mas bem-aventurado é aquele que constrói a tua casa sobre a rocha. Essa rocha é Jesus Cristo. A palavra diz que aquele que constrói a casa sobre a rocha é um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Pode vir vento, pode vir tempestade, mas a tua casa ela não há de cair. Mas muitos têm construído a sua casa sobre coisas terrenas, sobre areia. Tem construído a sua casa sobre as coisas que o diabo tem oferecido. Sobre futebol, sobre festas, sobre drogas. Com certeza a casa dessas pessoas vai de cair. Mas bem-aventurado você que nessa noite está ouvindo e vai buscar em espírito e em verdade cada vez mais servir a Deus. Porque está chegando o tempo do fim. Porque muitos
são religiosos, estão indo para seus templos de pedra, mas não estão decidindo que nós estamos nos tempos do fim. A palavra de Deus, ela fala que vai ter uma separação entre o povo de Deus e o povo do mundo. Mas esse povo que é separado do mundo, esse povo que é de Deus, o Senhor Jesus, ele intercede por eles. Porque o Senhor conta no livro de João, quando o Senhor ele faz uma oração, meus irmãos, o Senhor, ele não intercede por todos. Só que para a pessoa que está no mundo, ela pode dizer que tem Deus, ela pode dizer que ama Deus, mas a palavra de Deus, ela é bem clara. E eu vou ler aqui no livro de João, no capítulo 17, onde a palavra diz no título que Jesus ora em favor dos seus seguidores. Livro de João, capítulo 17. O Senhor Jesus fala: Pai, chegou a hora, revela a natureza divina do teu Filho, a fim de que ele revele a tua natureza gloriosa. Pois tem dado ao Filho autoridade sobre todos os seres humanos, para que ele dê a vida eterna a todos os que ele lhe deste. A vida eterna é essa, que eles conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheça também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. Eu revelei no mundo a tua natureza gloriosa, terminando assim o trabalho que me deste para fazer. Agora, Pai, dai-me na tua presença a mesma grandeza divina que tinha comigo antes do mundo. Eu mostrei que tu és para aqueles que tu tiraste do mundo e me deste. Eles eram teus. Eles têm obedecido a tua mensagem. E agora sabe que tudo o que tens dado vem de ti, pois eu lhe entreguei a mensagem que tu me deste, e eles receberam e ficaram sabendo que é verdade, que eu vim de ti, e creram que tu me enviaste. Eu peço em favor deles, não peço em favor dos do mundo, mas por aqueles que me deste. Então, meus irmãos, a palavra de Deus é clara. O homem dizer que ama a Deus, que sente a presença de Deus, mas a palavra de Deus fala aqui que o Senhor Jesus, ele não intercede por todos, ele intercede simplesmente pelos que o Senhor deste. Mas como assim pelos que o Senhor deste? Muitos acham que simplesmente por ter entrado dentro de uma igreja, por colocar a Bíblia debaixo do braço, acha que já está salvo, acha que já é bonzinho, mas não é bem assim não, meus irmãos. O Senhor Jesus, ele é bem claro nessa palavra. Ele diz: Pai, graças te dou pelos que o Senhor tiraste do mundo e me deste. Aí mais embaixo, se a gente for ler essa palavra por completa, o Senhor Jesus, ele vai dizer que do mesmo jeito, Pai, que eu não era do mundo, e eu vou para o Senhor, eles vão ficar no mundo. E eu não peço pelos do mundo, mas peço por eles que vai ficar no mundo. Então, meus irmãos, vocês que estão acompanhando, vocês que estão ouvindo, nós não somos mais deste mundo. A palavra de Deus diz que nós somos estrangeiro, somos peregrino em terras estranhas. A palavra fala no livro de Pedro. A nossa cidade é a cidade santa, Nova Jerusalém. Só que muitos vivem dentro desses tempos de pedra e não estão conhecendo a verdade. A verdade não está no homem, a verdade está na palavra de Deus. É por isso que Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muitos estão indo para um templo de pedra simplesmente e lá sente a presença de Deus. A pessoa se emociona, chora, fala em línguas, mas ainda não conheceu o amor verdadeiro. O amor verdadeiro é a gente condenar as obras das trevas.
Só que muitos, por estarem dentro dessas denominações que só pensam em dinheiro, eles nunca vão falar a verdade, eles nunca vão falar sobre o amor verdadeiro. Amor verdadeiro é a gente falar para um irmão que ele está caindo nas drogas, é falar para um irmão que ele saia da cachaça, porque senão ele vai continuar tendo sede, mas se ele beber dessa água que o Senhor tem para nos dar, ele tem direito à vida eterna. Porque a palavra de Deus, o que é que vale, meus irmãos, a gente ir para dentro de um templo de pedra, se a gente não conta para os nossos irmãos o que tem que ser feito para ser salvo? A palavra de Deus, ela conta no livro de Atos dos Apóstolos, que aquele povo, quando os apóstolos estavam lá no Pentecostes, que eles receberam o Espírito Santo, eles se levantaram, eles viram a presença de Deus naqueles homens. Aí perguntaram a Pedro o que era preciso para ser salvo. E Pedro chega para ele e diz: arrependam-se e sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Aonde é que está? Aonde foi que Pedro falou que para o homem ser salvo, o homem tem que ir para um templo de pedra? Só que muitos falam: não, é porque temos que congregar. Se levanta, pai. Está aqui nessa noite reunido, eu e meu filho, minha esposa está trabalhando. O Senhor Jesus, ele disse, meus irmãos, que onde tiver 2 ou 3, ele está presente. Mas o que está se cumprindo nos tempos de hoje é o que o apóstolo Paulo diz, que no final dos tempos fazerão de vocês comércio, com palavras fingidas, com espíritos enganadores, com doutrinas de demônio, que, se possível, enganaria até os escolhidos de Deus. E é muitos que estão sendo enganados por não conhecer a verdade. Mas Jesus diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu vou ler uma palavra aqui, meus irmãos, no livro de Amós, onde muitos irmãos, com certeza nesses tempos, nunca vai ouvir essa palavra. A palavra de Deus, meu irmão, ela é tão clara aqui no livro de Amós. Glória a Deus. Eu vou ler aqui para os irmãos que quiserem acompanhar. A palavra fala aqui no livro de Amós, no capítulo 5, no versículo 21. O Senhor Deus diz ao seu povo: eu odeio e detesto as suas festas religiosas. Não tolero as suas reuniões solenes. Não aceito animais que são queimados em sacrifício, nem as ofertas de cereais, nem os animais gordos que vocês oferecem como sacrifício de paz. Escutem, meus irmãos, agora. Parem com os barulhos das suas canções religiosas. Não quero mais ouvir as músicas da harpa. Em vez disso, quero que haja tanta justiça como as águas de uma enchente, e que a honestidade seja como um rio que não para de correr. Eu vou repetir de novo para os irmãos aonde está essa palavra. No livro de Amós, capítulo 5, a partir do versículo 18. O Senhor, ele fala nessa palavra e ele deixa bem claro que ele não quer reunião solene. Quando fala em reunião solene, é esses ajuntamentos religiosos. Meus irmãos, a religião, ela veio para dividir. E o que tem divisão não tem parte com Deus. Quando o Senhor Jesus fala: não pense que eu vim trazer a paz, mas eu vim para dividir. Pai contra filho, filho contra pai, onde o seu pior inimigo será os de dentro da tua casa. O Senhor Jesus aqui, ele quer dizer que ele vai dividir pai contra filho, filho contra pai. É porque o filho, quando conhecer a verdade, ele vai condenar e vai apontar o erro do pai cachaceiro. Ele vai apontar o erro do irmão que anda falando da vida do outro. Ele vai condenar o erro da sua mãe adorar uma imagem de escultura, seja de Aparecida, seja de quem for.
Então o Senhor Jesus, ele diz que não pense que eu vim trazer a paz, mas eu vim trazer uma espada para dividir pai contra filho, filho contra pai, onde o pior inimigo será da tua casa. Então você, meu irmão, que está acompanhando, que está ouvindo, se você se diz crente e você vive de bem com a vida, com todo mundo, então é porque certamente você está tentando agradar alguém e não está contando a verdade. Porque Jesus disse que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu vou ler mais algumas passagens aqui no livro de Marcos. Como nos ensina como a gente devemos servir a Deus. Porque se servir a Deus, irmão, fosse para uma igreja, era fácil demais. Eu vou ler aqui no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 35. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhe disse: se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último e servir a todos. Aí segurou uma criança e pôs no meio deles, e abraçando-a disse aos discípulos: aquele que por ser meu seguidor receber uma criança como esta, estará também me recebendo. E quem me receber, não recebe somente a mim, mas também aquele que me enviou. Quando o Senhor fala, dá esse exemplo aqui, que ele pega uma criança, é semelhante, irmãos. A gente que recebe, eu entendo dessa forma. Aqueles que nascem de novo, que se tornam uma nova criatura, como o Senhor Jesus ele explicou a Nicodemos. Nicodemos vai ter com o Senhor, conversar com ele à noite, e ele fala: Rabi, bem sabes que tu és mestre vindo de Deus, porque senão ninguém poderia fazer os milagres que você faz. E ali o Senhor Jesus fala para Nicodemos que se o homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino do céu. Eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, Jesus fala. Nicodemos pergunta: como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe? E Jesus diz: eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer da água e do Espírito Santo. Porque o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. O profeta Oséias, ele vai dizer que esse meu povo perece porque lhe faltou conhecimento. Tantos irmãos estão aí blasfemando do Espírito Santo de Deus. Blasfemar do Espírito Santo não é você falar de mim que eu estou aqui não, agora nesse momento, falando das palavras de Deus. Blasfemar do Espírito Santo, pelo que eu entendo, é você receber o Espírito Santo de Deus e não nascer de novo, e não ter se tornado uma nova criatura. É você nascer da água, você passar pelas águas, ser lavado pelo sangue do Senhor Jesus que representa aquela água, e você continuar bebendo da água do mundo, do adultério, da água das drogas, bebendo do futebol, que é uma idolatria que conduz muitos ao inferno. Você fazendo coisas em secreto, fornicação, achando que Deus não está vendo. Isso que é blasfemar do Espírito Santo. Porque todos nós somos falhos. Eu sou falho, vocês são falhos, todos somos falhos, todos somos errantes e somos miseráveis pecadores. Só que muitos acham que é melhor do que o outro por ir para uma denominação. Se conduzem santos, se dizem bons. Mas Jesus, ele não quis ser bom. Por que é que nós temos que se tornar bom? Se o Senhor disse que aquele que entre nós quiser ser o maior, devemos nos tornar o menor. O Senhor Jesus, ele dá tantos exemplos que nós devemos ser humildes. Mas o ser humano pela sua carne, mas o ser humano pelo desejo do seu coração, ele tem o desejo de cada vez mais se achar que é alguma coisa. E ali o jovem chega e fala: mestre bom, o que faço para ganhar a vida eterna? Jesus repreende ele: por que é que você me chama de bom? Se bom só tem o meu Pai que está no céu. Hoje em dia eu vejo
as pessoas que se dizem de Deus, idolatrando o homem, o tal do seu pastor, o tal do seu ancião, dizendo que meu ancião é uma benção, que meu pastor é cheio disso, que meu pastor é cheio do Espírito Santo. E Deus manda lhe perguntar: e você tem sido cheio do Espírito Santo? E você tem buscado cada vez mais beber dessa água para que você conheça o caminho da verdade? É por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra de Deus, ela também conta, ainda aqui, no livro de Marcos. Glória a Deus. O Senhor fala. Eu vou ler aqui, irmãos, no livro de Marcos, capítulo 6, no versículo 7. Ele chamou os 12 discípulos e os enviou 2 a 2, dando-lhe autoridade para expulsar espírito mau. Deu ordem para não levar nada na viagem, somente uma bengala para se apoiar. Não devia levar comida, nem sacola, nem dinheiro. Deviam calçar sandália e não levar nenhuma túnica mais. E disse ainda: quando vocês entrarem numa cidade, fique hospedado em uma casa que forem recebidos, até que saia daquela cidade. O Senhor Jesus, Ele não manda levar nada. Porque o trabalhador é digno do seu trabalho, irmãos. Quantas vezes eu estou pregando na rua, já saí sem levar água, mas Deus envia até uma pessoa do mundo, um cachaceiro: dê uma água ao meu servo. E ali a pessoa vem e traz a água para o pregador no sol quente. O pregador às vezes sai com o seu carro, com a sua moto, com um pouquinho de gasolina, mas Deus usa uma pessoa e diz: vai lá, dá uma quantia para ajudar meu servo. E ali supre as nossas necessidades. É por isso que o Senhor diz que o trabalhador é digno do seu trabalho. Porque é Deus quem nos sustenta. É Deus que é a nossa força. É Deus que honra aqueles que te honram não com seus lábios, mas que honra em obras. Só que muitos querem estar dentro de uma igreja no ar-condicionado. Só que muitos querem estar pregando prosperidade, querem bênção, querem ganhar essa vida. Mas Jesus, ele deixou bem claro que aquele que quiser ganhar essa vida, a outra perderá. Ninguém tem coragem de pegar um tapa na cara por Cristo, enquanto Cristo, ele morreu por nós. Uma geração que se diz crente, se diz evangélico, que acredita no Senhor, mas a maioria estão tudo se drogando com vacina. Agora imagine o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo se vacinando, com medo da morte. A igreja de Cristo, ela já está morta. Eu já estou morto para esse mundo. Se viver para mim é Cristo, morrer é lucro. O que é que tem, meus irmãos, para nos agradar nessa vida? Uma vida que a gente, onde passa, só vê o povo usando droga, as mulheres andando nua, cheio de homens velhos, sem vergonha, com pedofilia com criança, filho matando pai, pai matando filho. Que mundo é esse que os cristãos ainda dizem que querem ficar nesse mundo? Mas bem-aventurado a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo, ela é o corpo, não é esses templos de pedra, ela é firmada em homens, homens de Deus, e ela é o corpo da igreja, onde a cabeça é Cristo. Aquele que está unido com Cristo não pensa diferente, pensa igual, mente a Cristo. A mente dele, ela tem que estar uma mente em união. Porque quando Jesus veio, Deus primeiro ele enviou João Batista. E João Batista ele fez o quê? Ele apontou o erro dos outros. A palavra de Deus conta que Herodes, que César mandou arrancar, Pilatos arrancou a cabeça de João Batista por ordem de Herodes.
Porque ele, João Batista, tinha apontado que Herodite estava tendo relação com o próprio cunhado. E ali, quando um dia teve um banquete no palácio, e João Batista estava preso. E ali, a palavra de Deus conta que a filha de Herodíades entrou no salão dançando. E ali todos os homens gostaram. E ali o rei do palácio perguntou para ela o que ela queria. Que ele dava qualquer coisa que ela quisesse, até a metade do seu reino, se ela quisesse. E ela, sem saber o que queria, perguntou para a mãe, Herodíades, aqui estava se deitando com o cunhado, que João Batista pegou e disse a verdade para ela. E ali ela pediu, pegue-me a cabeça de João Batista em uma bandeja. E assim foi feito. Cortou a cabeça de João Batista por simplesmente ele falar a verdade. Mataram o Senhor Jesus Cristo por ele chegar diante dos fariseus e chamar eles de raça de víbora, couve de serpente. Como pensarão que escaparão da condenação que há de vir sobre essa terra? Porque naquele tempo tinha duas religiões. Os saduceus, os fariseus. As religiões mais conhecidas eram essas. E essas religiões se juntaram e levaram diante de Pilatos o Senhor. Pilatos chegou lá, não vejo culpa nesse homem, não vejo pecado. Leve vocês e julgue. Se você não condenar ele, você é inimigo de César. Hoje em dia, essas igrejas de pedra estão tudo unidas com César. Do mesmo jeito que no passado estavam todos unidos com César. Hoje César é Bolsonaro e a igreja está unida com Bolsonaro. Não é que religião, não é que política presta, nenhuma presta. Tanto política quanto religião é divisão. E não tem diferença política, religião e futebol. Tudo do diabo. Porque Jesus Cristo, a igreja dele tem que estar unida. Então, meus irmãos, não tenho muita coisa para falar, mas um pouco que Deus tem me dado de falar nessa noite, eu falo para os irmãos, para que nós se acordem cada vez mais, porque o meu sonho, como o sonho de todos que creem em Deus, é um dia ver a face do Senhor. Mas a palavra de Deus, ela diz também no livro de Apocalipse, que aquele que for limpo, limpe-se mais, aquele que for santo, santifique-se mais, e aquele que for sujo, suje-se mais. E nós estamos nesse momento. Está chegando o tempo. Estamos no tempo de escolher o que é que nós queremos da nossa vida. Cada um pode fazer a sua escolha. E cada um também sabe aonde vai chegar no final. Porque a palavra de Deus é fácil de entender. Quando a gente pede a Deus simplesmente essa água. Quando a gente pede a Deus que Ele nos revele, através do seu Espírito Santo, tudo fica claro para aqueles que andavam na treva, na escuridão. Então, meus irmãos, ficar na comunhão aqui para que Deus me mostre uma palavra aqui, para nós ler e meditar nessa noite. Porque para a gente falar das coisas de Deus não é preciso estudar. Porque muitos estudam, faz teologia, faz isso, faz aquilo. Mas a palavra de Deus diz que serão todos ensinados pelo Senhor. Serão todos ensinados pelo Senhor. Então que o Senhor nessa noite, Ele venha nos ensinar o seu querer. Que o Senhor nessa noite venha nos mostrar o que Ele tem para nos ensinar nessa noite. E o nome do Senhor sempre seja glorificado. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Vamos ler a palavra de Deus, irmão, no livro de Joel. Glória a Deus.
Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Livro de Joel, no capítulo 1. Glória a Deus. Capítulo 1, capítulo 2, a partir do versículo 12. Glória a Deus. Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Livro de Joel, capítulo 2, a partir do versículo 12. O Senhor Deus diz: mas agora voltem para mim, com todo o coração, jejuando, chorando e se lamentando, em sinal de arrependimento. Não rasgue as roupas, mas sim o coração. Volte-se para o Senhor nosso Deus, pois Ele é bondoso e misericordioso, e paciente e muito amoroso, e está sempre pronto para mudar de ideia e não castigar. Talvez o Senhor nosso Deus mude de ideia e abençoe o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então vocês poderão apresentar a Deus ofertas de alimentos e de vinho. Toque as trombetas no Sião, no Monte Sião, anunciando um dia santo de jejum, e convoque o povo para se reunir no templo. Reúnam-se todo o povo, amando-se que eles se purifiquem, mandando-se que eles se purifiquem. Que venham todos, velho, criança, até as criancinhas de peito. Que os recém-casados saiam de casa e venham ao templo também. E você, sacerdote, que no pátio do templo serve a Deus, o Senhor, chorem e façam esta oração. Ó Deus, não castigue o povo, não nos humilhe diante dos outros povos, para que eles não caçoem de nós e perguntem onde estão o Deus de vocês. Só esses versos. Glória a Deus, aleluia, Senhor Jesus. Graças te damos, ó Pai, por a sua palavra nessa noite, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, nos dar o entendimento para exaltar a tua palavra e o seu nome ser glorificado nessa noite. Aleluia, Jesus. A palavra diz, meus irmãos, aqui no começo, que o Senhor Deus diz: mas agora voltem para mim, com todo o coração, jejuando, chorando, se lamentando, em sinal de arrependimento. Não rasgue as roupas, mas sim o coração. Antigamente, os nossos antepassados, quando perdiam um filho, quando tinha alguma coisa diante de Deus, eles rasgavam as suas vestes, se ajoelhavam, rasgavam as vestes, passavam pó, areia na cabeça. Mas essa palavra aqui é para os dias de hoje. Essa palavra ela diz e ela nos dá força nessa noite para que nós jejue, para que nós chore e se lamente, em sinal de arrependimento verdadeiro. Não um arrependimento, meus irmãos, da boca para fora. Um arrependimento de alma, onde o Senhor, Ele conhece, Ele sonda os corações, Ele conhece um coração arrependido. E Ele fala: volte para o nosso Deus, que Ele é bondoso e misericordioso e paciente e amoroso. Ele está sempre pronto para mudar de ideia e não te castigar. Quantas pessoas têm recebido o Senhor? Quantas pessoas têm sido lavadas no sangue do Cordeiro? Quantas pessoas têm se batizado e têm dito que nasceu, mudou de vida, é uma nova criatura? Mas depois ela volta para trás. Ela olha para trás e acontece semelhante ao que aconteceu com a mulher de Ló. Porque quando Deus faz uma obra na vida da pessoa, quando Deus tira uma pessoa do mundo, ela não pode olhar mais para trás. E assim é como Deus deu de falar naquela oração que Jesus faz no começo do culto, onde ele diz que como eu não sou do mundo, Pai, eu vou para ti, Pai, mas eles não são do mundo, mas eles ficarão no mundo. E é semelhante ao que aconteceu com a mulher de Ló. O Senhor tirou eles daquele mundo que ia ser destruído, mas Ele deu uma ordem para não olhar para trás. Mas quando ela olha para trás, de repente ela se transformou em uma pedra de sal. E você que nessa noite
está acompanhando, e você que nessa noite está ouvindo, e você tem tentado pelo menos olhar para trás, se tem alguma coisa que está tirando a tua força, se tem alguma coisa que tem mexido no seu coração, para que você se desvie do caminho do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, peça para Ele te purificar, peça para Ele jejuando, chorando e se lamentando. Talvez o Senhor nosso Deus mude de ideia sobre ao seu respeito, porque o homem em si, ele não pode se desviar do mal. É por isso que nós temos um advogado, que é Jesus Cristo, para nos limpar e nos purificar dos nossos pecados. Então, meus irmãos, essa é a palavra que Deus nos dá nessa noite. Livro de Joel, capítulo 2, a partir do versículo 2. E você que tem tentado olhar para trás, que o Senhor Jesus repreenda nessa noite esse desejo que o teu coração tem tentado cobiçar. Tira, irmãos, o teu coração do dinheiro. Tira, meus irmãos, o coração dessas coisas desse mundo, porque nós não somos mais desse mundo. Nós somos peregrinos de passagem. O que o Senhor nos promete é vida e vida eterna. Vida com abundância, não essa vida miserável. Então, meus irmãos, essa é a palavra que Deus deixa nessa noite. Vamos agradecer a Deus, vamos dar encerramento. Vamos agradecer a Deus em oração por esse culto, por essa preparação. Amanhã, se Deus preparar, estaremos por aí, em algum lugar pregando, levando a sua palavra. Em nome do Senhor Jesus, se Deus permitir, né? Porque hoje estamos de pé, mas o dia de amanhã só pertence a Deus. É por isso que dê hoje a Deus o melhor que você pode dar. É por isso que entregue a sua vida a Deus hoje. Porque o dia de amanhã você não sabe. Você não sabe os planos de Deus amanhã na sua vida. E se você amanhã morrer, Jesus já chegou para você. E como estará a tua vida diante do Senhor? Então, meus irmãos, que cada um de nós medite na nossa vida, para que o nome de Deus seja sempre glorificado. De joelhos, oramos a Deus mais uma vez em nome do Senhor Jesus. Comece a fazer a oração, Pai. Fale alto, para os irmãos ouvir. Glória a Deus. Senhor, Criador dos céus e da terra, mais uma vez desprestado minha vida. Glória a Deus, Jesus. Obrigado, Senhor, por esse dia, Aleluia. por alimento, por tudo que o Senhor deu, mas não peço pelas coisas materiais. Aleluia. Também, Senhor, protege minha mãe, meu pai, Glória a Jesus. meu irmão, que nós não sabemos a situação que ele está hoje. Glória a Deus. Protege minha família todinha e agradeço por tudo que você tem me louvar. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Em continuidade da oração do pequeno, Senhor, graças te damos, Senhor, por esse culto nessa noite, onde foi aberto em nome do Senhor Jesus Cristo. E em nome do Senhor Jesus Cristo também está sendo encerrado. Agradeço a Deus, Senhor, pela vida de cada irmão que está acompanhando, que o Senhor Jesus vá ao encontro de cada um, Senhor, tirando, Senhor, qualquer tipo de enfermidade, Senhor, livrando, Senhor, os seus filhos. E também, Senhor, que aquele que não pode ter filho, que do mesmo jeito que o Senhor deu um filho a Ana, que o Senhor também dê a ele, Senhor, porque o Senhor é um Deus de promessa e é um Deus de vida. Então que o Senhor nos dê vida, Senhor, e vida com abundância, Senhor, para que cada vez mais podemos fazer a sua vontade, Senhor. Eterno Deus, graças te damos, Senhor, por tudo, em honra e glória de Jesus Cristo, que é bendito e também eterno. Amém. Que o nome de Deus seja hoje eternamente louvado. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Irmã Natalina, que Jesus abençoe.
José Wilson, Jesus abençoe o irmão. Tia Meire, Deus abençoe. Francisco, Jair, que Jesus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Irmão, pastor Elia Gomes, a paz do Senhor Jesus para todos. Irmão José Wilson, Deus abençoe. Anderson, Jesus abençoe, meu irmão. Vamos pregar a palavra do Senhor, irmão Jefferson. Glória a Deus, irmãos. Vamos pregar a palavra que Jesus está votando. Josineto, minha mulher, Deus abençoe. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Irmão Narciso Marinho, Deus abençoe, meu irmão. Fica com Jesus. Estamos terminando esse culto aqui para a honra e glória do Senhor. Eu e meu Davizão, 2 servos do Senhor que Jesus nos escolheu para fazer a vontade dele. E é isso aí, irmão. Jesus disse que quando tiver 2 ou 3, ele está presente. Que Deus esteja na vida de todos que acompanhou nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Fiquem com Deus.